divórcios em cartórios aqui no nosso Brasil. É o povo casando, mas tem muita gente descasando também. E o assunto é separação aqui. Aí, quando é separação, uma grande preocupação é a relação dos filhos, né, com os pais, dentre todas as medidas que devem ser tomadas na decisão de como vai ficar a guarda das crianças. Existe também a preocupação com a pensão alimentícia, quem vai dar o quê. Aí esse tema é polêmico sempre e vem de vez em quando permear o nosso quadro. Eu tenho direito? Aqui conosco, Sheila Sodré, nossa colunista, sempre semanalmente conosco. Agora em novo dia, né, Sheilinha? Estamos na quarta. Quartas. Você tá gostando de reunir Sheila Sodré quarta-feira na Jovem Pan, quarta-feira aqui na TV Tambaú? Ficou melhor, né? Dia de imprensa, né? Vamos embora. Vamos distribuir conhecimento. O bom é isso. Sheilinha, por falar em conhecimento, vamos explicar o que é a pensão alimentícia? Pois é, Fernanda. Você começou fazendo uma abertura interessante. Essa pandemia fez com que as pessoas tivessem que conviver mais. Ao conviver mais próximo, nem todo relacionamento aguentou. Aumentaram os números de divórcios, chega agora o momento de vai cada um para um lado, isso para aqueles que estavam juntos, criando os filhos, porque tem aquelas relações que não chegam nem a morar junto, mas a criança é uma vida e ela tem direito. E pensão alimentícia não se resume, apesar do termo falar alimentos alimentícios, não resume só alimentos. Eles resumem várias outras necessidades do dia a dia, incluindo isso, educação, lazer, moradia, alimentação. Então, tudo isso, né, saúde, envolve a questão da pensão alimentícia. A grande questão é que quem acompanha Fernanda Albuquerque e Sheila Sodré ao longo dos programas sabe muito bem o tanto que vem evoluindo esse conceito de pensão alimentícia. Até porque nesse andar também, que já são alguns anos de advocacia, as mulheres conquistaram também o seu mercado de trabalho e nem sempre aquela expectativa que se tinha de que era apenas o homem que pagava a pensão para os filhos, mudou muito. Hoje a mulherada caindo em campo, trabalhando às vezes é 50 e 50, às vezes 70, às vezes 30. O que vai realmente levar em consideração na hora de estabelecer uma pensão alimentícia, não é sempre, as pessoas adoram dizer, aqueles 20% do que ele recebe. Não. É a necessidade da criança e a possibilidade famoso dos pais. Binômio, né? Exatamente. E é dos pais, né, Sheilinha? Que antigamente a gente... Quiçá dos avós. Sheila, vamos fazer hoje bem basicão mesmo. Como dar entrada? Vamos pensar na situação, separou, e aí não tem certeza que não dá mais, vamos cada um seguir sua vida. Quem dá entrada, como é que faz? Fernanda, a primeira recomendação é tentar fazer de forma amigável, tá? Você pode fazer em dois momentos, fazer o seu divórcio, tá? Fazer essa separação e depois, posteriormente, você, ou em uma ação separada, fazer o pedido de pensão alimentícia. O que se recomenda realmente é um acordo entre as partes. Por que isso? Porque você pode, por meio desse acordo de uma única advogada constituída, estabelecer um acordo e apenas pedir a homologação do juiz. O juiz vai ouvir o Ministério Público vai verificar se realmente atende às necessidades, se não está. Gente, o Ministério Público está para proteger a criança, o menor, ou os menores. Então, ele vai ver se realmente é viável aquele tipo de pensão, que ele vai cobrir as necessidades. Então, o acordo é homologado e, a partir do momento, começa. Senão, você tem que realmente procurar um advogado ou a Defensoria Pública para poder exigir essa pensão. Fernanda, até muitas vezes, quando se entra em um bom acordo na relação familiar, a gente recomenda deixar isso estabelecido em juízo, porque é a forma que você tem como executar posteriormente, é a forma que você tem como pedir uma revisão e realmente acaba facilitando até para quem paga a pensão poder declarar, poder organizar a sua vida financeira. Muita gente fica assim, mas você falou em 20%, ele teria que dar 20%, que ele ganha X, teria que dar 30%. Como é que é calculado? A gente viu aí o binômio possibilidade e necessidade, não é? Mas aí é o juiz que dá o percentual? Fernanda, olha, o juiz vai dar o percentual e facilita na medida que as partes interessadas, elas já apresentam em juízo quais são as necessidades. Por exemplo, vários casos de pais que têm um padrão financeiro, tem um filho fora do casamento, por exemplo, que mora numa cidade do interior, que a escola é 3, 4 vezes muito mais em conta do que a escola da capital. O mercadinho é muito mais em conta. Então, as necessidades da criança, muitas vezes, são bem menores do que os filhos que estão morando na capital ou que estão em outra cidade, outra capital.
Natal, que às vezes o padrão de vida é muito mais alto. A gente vive numa cidade que o padrão de vida ainda é menos baixo, porque é menor do que em outros estados. Então, vai depender dessa necessidade. Necessidade, a criança, você já está pagando plano de saúde, ou a criança tem algum problema que realmente precisa de um médico especializado e que não é atendido pelo plano de saúde. Isso tem que ser levado em consideração. Mas como é que o judiciário vai saber para o juiz estabelecer? Você vai ter que levar isso planilhado na sua petição, o que vai facilitar demais o juiz estabelecer se é 20% ou se só 10% do que o pai pode pagar. Ou a mãe, né? Ou a mãe, ou dividir, porque boa parte, sinceramente, do que a gente tem acompanhado no judiciário é de que muitas vezes o que a mãe pede é só equivalente a 30%, a 50%, porque ela já mora com ela já paga um bocado de outras coisas, ela também trabalha, ela também contribui. Mas lembra, nessa conta, a empregada doméstica que vai precisar ficar em casa, ou a babá que vai ficar em casa, tudo isso conta, tá? Se a criança ainda está em berçário, ou se a criança tem várias... realidade de cada criança. Situação. Agora... E, claro, a realidade dos pais. Ô, Sheila, é justamente isso. Vamos pensar no pai, tá? Como um exemplo aqui, não é como regra. Quando o pai, por exemplo, não tem salário fixo, é aquele realmente autônomo, que não tem aquele que a gente tem vendedor que tem um fixo mínimo e aí você vai com as vendas aumentando a comissão, mas tem vendedor que não tem isso, é só literalmente as vendas. Vamos pensar nisso. Como é que é estabelecido esse percentual? Não é, Fernanda? Eu acho que é uma das grandes complicações. Não é nem só, e aí a gente vai falar duas coisas, não é só estabelecer o percentual, é saber exatamente quanto ele ganha, qual é uma média que ele tem para poder estabelecer. Então, se a mulher já convivia com ele, tem uma ideia dos ganhos, uma ideia do tipo de cliente, até facilita, né? Tem-se um histórico, né, dos clientes, da média que ele vinha recebendo enquanto casado. E quando não tem? Né? Aí dificulta muito. A gente brinca muito, a gente já fez programa, Fernanda, para tentar descobrir, dando dicas de como você descobre se o pai do seu filho está trabalhando, se está prestando serviço em alguma outra empresa. Porque, gente, o judiciário não tem essa obrigação investigativa. Essa é da mãe. Para você ter uma ideia, uma das grandes dificuldades que prorrogam, assim, um processo de pensão alimentícia há anos no judiciário, chama-se a falta de possibilidade de notificar o bendito do pai. Muitas vezes não localiza, não tem, a mãe não tem o endereço novo, a pessoa não sabe onde ele mora. Aí aquela velha dica, não consegue, o pai não consegue fazer com que o pai seja notificado e vai pagar a pensão, mesmo por edital. Se a mãe tem endereço certo, vai atrás da mãe, da avó. É uma das formas que você tem de futuramente a própria avó indicar esse endereço para ela poder sair da incumbência de pagar a pensão, porque pode sim sobrar para os avós. É possível também solicitar revisão da pensão, porque vamos combinar em qualquer momento que a pandemia mudou muito a vida das pessoas, né, Sheila? E as necessidades também ficam. As escolas ficaram crianças sem ir para a escola, as escolas reduziram. Então, tudo isso. Agora, não pense que você vai falar de boca, não pense que você vai mudar da hora para o dia. Isso tem que ser via judiciário. Se a pensão está judicializada, isso tem que ser judiciário. Porque é a forma que você que está pagando se sinta seguro e a mãe, a segurança de quem vai ter o dinheiro para complementar as despesas dos filhos ao longo do mês, ou de 2 ou 3, 4 meses. Eu já vi acordo de pensão alimentícia, por exemplo, pedir revisão apenas por 5 meses, 6 meses. Então, assim, tudo isso é possível. E o Judiciário, o Ministério Público, consegue entender realmente quando ali, naquela discussão, se tem a boa-fé e se não tem, se tem a intenção de honrar um compromisso como pai, de alimentar os filhos. Ó, Sheila não tá liberada não, né, Elaine? Ela volta daqui a pouquinho. Hoje, ó, Elaine tá dizendo que tá assim, se prepare, viu, amiga? Eu imagino. É pergunta de compensar alimentícia, não tem jeito. Sheila Sodré daqui a pouquinho tá de volta. Eu tenho que você também já seguir lá nas redes sociais. Vai lá no @Sheila_Sodré, tá? Underline é aquele tracinho abaixo, assim. A gente, o que danado é underline, né? Então você vai lá. Tivemos que aprender. Aprender um monte de coisa, né, Sheilinha, da língua inglesa. Então você vai lá, Sheila_Sodré, tá aqui na telinha, segue a Sheilinha. E por falar em rede social, Praguinha, traga um cafezinho pra doutora, pra essas meninas ali querem um cafezinho. Dele, mas a gente quer aniversário dele. Toma um cafezinho.